Calorosas saudações, e eu perguntei a Marcelo Rebelo de Sousa se por acaso queria gravar um vídeo comigo. Ele disse que não gostava muito de gravar vídeos, preferia tirar fotos. Fotos essas que eram tiradas com o telemóvel que vocês têm na mão neste momento, que vos permite meter like neste vídeo. Já viram estas coisas hoje em dia? Fantástico. Portanto, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, até porque mais de 50% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita, e tem também o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Partilhem também nas redes sociais. Ora, o que é que temos? O que é que temos hoje? No caso, Camilo Lourenço a expor aqui uma determinada, enfim, uma situação relacionada com Marcelo Rebelo de Sousa, que eu achei no mínimo particular, e isto é mesmo no mínimo. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Eu quero começar o programa de hoje, na parte dos temas mais importantes, a dizer, referenciar aqui um aspecto que eu tratei no Jornal Negócios, na CMTV e tratei aqui. Foi as críticas que fiz ao Presidente da República por causa do que disse ou terá dito sobre os números da imigração. Como se recorda, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo os partidos que estiveram na reunião, terá dito que não acreditava nos números da imigração, que eles estavam insuflados ou inflacionados, ou lá o que era, e que teriam sido martelados. E eu insurgi-me aqui contra os martelados, e com razão, porque um presidente não pode dizer que uma instituição do Estado está a martelar números. Os governos podem martelar números, as instituições do Estado não. E eu dei aqui o exemplo. Os números são os números da AIMA, 1,5 milhões de imigrantes entrados entre 2018 e... aliás, nos últimos 10 anos, assim aqui. O Presidente da República não gostou e telefonou. E garantiu-me, mas a pé juntos, que não utilizou a palavra martelados. Bem, eu tenho que fazer por boa... Mas depois expliquei ao Presidente da República e disse-lhe que ia contar isto, expliquei ao Presidente da República que o martelados não veio de mim, veio de todos os partidos que lá estiveram, que falaram na questão do martelados. E, portanto, eu não posso... Eu contrapus isto ao Presidente da República. Ele voltou a jurar que não disse a palavra martelados. Portanto, fica aqui a informação. Em todo caso, eu mantenho a crítica. E disse isso ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu não consigo aceitar que o senhor venha dizer que os números estão inflacionados, porque não são números do governo, são números de uma instituição chamada AIMA. Portanto, é o Estado português, depois fica em causa com este tipo de coisas. Enfim, fica aqui o disclosure da conversa que tive com ele, porque eu disse-lhe que ia dizer isto publicamente, uma vez que eu tinha feito a crítica também publicamente. E é este shirt, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, é assim, eu nunca fui particularmente fã de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu vou tentar ser neutro na minha análise. Mas eu acho que o problema da questão da imigração, caso o Sr. Presidente da República veja este vídeo, acredito que não me vá ligar, porque também não tem o meu número nem o dele, e também tem mais que fazer, mas o problema da questão relativamente aos números da imigração é o número da imigração. Não é propriamente se o Presidente da República disse martelados ou qualquer outra palavra com uma caracterização adjetiva diferente. Essa não é a principal preocupação. Os portugueses estão preocupados com a questão quantitativa da imigração, não propriamente com a questão léxica do português do Presidente da República, que pode ser mais ou menos correto. Essa é que é a real preocupação. E outra coisa, o Presidente da República, enquanto órgão de soberania, é o poder moderador e, portanto, tem que fazer aqui uma articulação entre os poderes e manter a credibilidade das instituições. Como é que o Presidente da República pode dizer que o está a fazer, ou seja, corresponder à sua função de credibilidade das instituições, ou de promover isso nas instituições políticas portuguesas, quando publicamente, numa das suas principais funções, ou seja, mediática, faz comunicados ou proclamações públicas a descredibilizar essas mesmas instituições, nomeadamente num tópico tão sensível como é o caso da imigração. Portanto, está tudo mal aqui. Está mal na preocupação que o Presidente da República tem. Eu até sou honesto, quando estava a ouvir o Camilo Lourenço falar aqui, eu até pensei genuinamente que o Presidente tivesse ligado ao Camilo Lourenço no sentido de dizer, olha, eu não disse bem isto assim relativamente aos números da imigração, não disse que era 1,5, ou disse que era mais, mas que havia um erro, enfim. Ou seja, nem era a questão numérica. O Presidente estava preocupado com o que é que ele próprio tinha dito. Não querendo ser de todo desagradável, mas é uma postura um bocado egocêntrica. E, portanto,
enfim, acho que deixa um bocado a desejar. Em primeiro lugar, no sentido da credibilidade das instituições, porque é o próprio Presidente da República a descredibilizá-las, preocupante, e nós estamos a falar de um deputado ou de um partido político que, enfim, não é que tenha mais liberdade para dizer, mas é mais comum que faça esse tipo de descrédito à instituição X ou Y, consoante aquilo que é a sua narrativa política. Isso acontece da esquerda à direita, do Bloco até ao Chega, é perfeitamente, não vou dizer normal, mas é comum. Pronto. Agora, o Presidente da República, não é? E claramente Marcelo Rebelo de Sousa tem uma agenda política relativamente às questões da imigração. Marcelo Rebelo de Sousa recebe presidentes da República, de repúblicas que diga-se de passagem, deixou muito a desejar a nível da liberdade e garantias dos seus cidadãos e também da sua saúde democrática, e eu refiro-me claramente a países como o Brasil ou a Angola, principalmente, tivemos agora o caso do João Lourenço, e eu diria também até Moçambique. Isso é outro caso, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, que é tão defensor das articulações institucionais e culturais com os países da CPLP, no final do dia não tem nada a dizer sobre os problemas internos que esses mesmos países têm, nomeadamente naquilo que é a retirada de liberdades e garantias dos cidadãos desses mesmos países. Portanto, Marcelo, eu honestamente, eu não sei se Marcelo parece que está a fazer de propósito para perder a credibilidade naquilo que é o seu espaço ideológico. É que isto já acaba por ser não só uma questão ideológica, mas uma questão de função. Porque, reparem, o país virou à direita, isso é inegável. O PSD virou à direita, o próprio PS virou à direita, não é de direita, mas puxou-se para o centro, a IEL virou-se para a direita, o Chega exatamente a mesma coisa, até com um discurso QB mais identitário, e portanto é assim. O Presidente da República parece que foi o único que não percebeu a realidade em que se está a viver. E atenção, ele tem direito a toda a sua opinião. Agora, não pode dizer que não tem a sua própria agenda política quando os seus comportamentos vão ao encontro de uma determinada agenda política. Por exemplo, agora o veto, mas mandou para o Tribunal Constitucional da Lei dos Estrangeiros, ou seja, não aprovou perentoriamente, não promulgou logo, com a eficácia que outras leis já foram aprovadas, ou promulgadas no caso. Portanto, claramente, e todas as suas proclamações relativamente à imigração, as reparações históricas o ano passado ou há 2 anos, ou seja, o discurso do 10 de junho, ou seja, honestamente, parece que com determinadas proclamações políticas, o partido mais próximo de Marcelo Rebelo de Sousa neste momento não é o PSD, não é o CDS, que supostamente é a sua linha ideológica. Neste momento eu diria que é a ala esquerda do PS, porque até a ala mais moderada do PS, o Sérgio Sousa Pinto, Álvaro Beleza, a ala mais centrista do PS, o PS tradicional, se quiserem, não é? Que faz falta a Portugal, se querem que eu vos diga. Não o PS em si, só para distinguir a coisa, não o PS em si, que eu acho que aquilo já tem muito, acho como quem diz, mas já tem muito podre institucional. Mas o espaço de centro-esquerda verdadeiramente dito faz falta a qualquer país, porque às vezes é preciso equilibrar determinadas conjunturas aqui e acolá a nível político, institucional e económico. Mas Marcelo Rebelo de Sousa parece mais alinhado com uma ala esquerda do PS do que até com essa ala mais centrista do Partido Socialista. O que eu acho que Marcelo acaba o seu mandato. Eu já disse isto anteriormente, se calhar sou eu que sou demasiado crítico de Marcelo, mas vocês nos comentários poderão discordar ou concordar comigo, mas eu acho genuinamente que Marcelo vai acabar visto como o pior Presidente da República por muita gente do centro à direita. Eu até vos digo uma coisa, há pessoas à direita que até são capazes de dizer que preferiram o Mário Soares e o Jorge Sampaio ao Marcelo Rebelo de Sousa. Não tenho a menor dúvida disso. E uma grande parcela de pessoas. E eu tinha curiosidade de ver Marcelo Rebelo de Sousa a concorrer agora para ver qual seria a percentagem de votos que ele iria ter. Porque a maior parte das polémicas de Marcelo surgiram agora neste segundo mandato. Mas, enfim, digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, sobre aquilo que o Camilo Lourenço disse aqui, o que é que acham da atitude de Marcelo, falar aos jornalistas e afins. E pronto, é isso. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.